Papo Reto com os Maltino, voz do Vascaíno, que eu sou o Edésio Júnior. Estou aqui com os meus filhos, o Giovanni, o Andrei, o Giovanni Júnior, o Giovanni Filho. Filhos do nosso querido amigo, foi participante do nosso programa, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, sem dúvida um ídolo do Vasco, que nos deixou ontem, o Giovanni. Andrei, manda um recado para essa torcida do Vasco que está triste, chateada hoje com a perda um dos maiores ídolos da nossa história. Queria que você mandasse um recado para o pessoal, dizendo o seu sentimento, a influência que seu pai teve na sua formação como vascaíno, como pessoa, hoje um profissional da área jurídica. Queria que você falasse um pouquinho para a turma aqui sobre o seu pai, o legado que ele deixa. Eu queria agradecer, né, a torcida, tantas mensagens que a gente tem recebido, o Instagram acaba que você entra num post e vai entrando e todo mundo postando uma foto que tirou com ele em algum jogo, em algum momento que ele deu um autógrafo, então a gente vê quanto que ele é amado e a gente sabe que isso é muito pela torcida vascaína, que é fanática, né? É uma torcida que acolhe mesmo, que abraça, então a gente sabe que é uma torcida que fez muito pelo meu pai, né? Meu pai fez muito pelo Vasco, podemos dizer que sim, né? Mas a torcida também abraçou muito ele, né? Teve o seu apelido carinhoso e quantas vezes ele foi homenageado ali em São Januário, em qualquer outro lugar, por tantas torcidas que o Vasco tem pelo Brasil, né? Então agradecer o carinho, dizer assim que ele era vascaíno mesmo doente, podemos dizer, né? Fanático, assistia jogo, o que ele gostava de fazer era assistir jogo, Ficava principalmente bravo do Vasco, ficava bravo, com a gente lá, reclamava de umas coisas simples, que ele falava que na época dele não podia errar, um passe, um domínio, uma proteção de bola. Então ele era bem crítico, né? Sempre foi bem crítico. Mas ele gostava, né? Era um ambiente que ele gostava, quando ele no Rio, quando ele tinha condições, ia no vestiário, quando eu ainda estava lá, né? Ele ia no vestiário, nos jogadores e tudo, era um ambiente que ele sempre gostou de estar e ele sempre foi muito bem recebido em São Januário, né? A gente chegava lá, sem ingresso, sem nada, a gente entrava, ficava lá nos camarotes, então sempre teve esse prestígio pelo Vasco, né? Então nós somos muito gratos à torcida, gratos às pessoas que têm mandado mensagem e dizer que nós queríamos não, né? Nós queríamos que ele estivesse conosco. Sem dúvida. Mas as condições dele, né? Ele já está 20 anos aí lutando contra uma enfermidade. Então a gente sabe que descansou no Senhor também, né? Sem dúvida alguma, homem de fé, homem de Deus. Ele sempre falava isso comigo sobre a oração, sempre me pedia. Minha mãe é diaconisa da primeira igreja batista de Vitória. Minha mãe sempre falava com ele: Giovanni, estou orando por você. Ele ficava feliz. Eu falei: Deus, só isso para mim já é o suficiente, a oração. Era um homem muito ligado a Deus, era um homem de fé, realmente. Tenho certeza absoluta que ele estava com o Papai do Céu no braço dele, tem um lugar reservadinho no céu para ele. Esse aqui é o Giovanni, filho, mais conhecido como Jezinho, filho do nosso ídolo. Jezinho, eu sempre falava para o seu pai o seguinte: Giovanni, você não tem ideia do jogador que você foi, do ídolo que você foi. Ele tinha ideia disso? Ele não tinha, não, né? Não, esse é um dos pontos que eu tenho comentado, né? E tenho percebido, inclusive, infelizmente nessa fase, né, de luto, né? Mas tantas mensagens, né? Tanto carinho, assim, de pessoas que a gente nem imagina e até da própria torcida vascaína mesmo, né? A gente sabe da grandeza do Vasco, né? Mas até fora do país, né? Torcidas de núcleos de vascaínos fora do país fazendo homenagem para ele. Pessoas também, torcedores que não jogaram, torcedores que não pegaram a época dele como jogador, mas que tratam ele com carinho do homem, como se fosse um ídolo, né, do Vasco, né? Assim, meu pai, realmente, a humildade dele, acho que era também um ponto forte, né, isso dentro da nossa casa. E isso ele sempre transpôs para a nossa criação. E mesmo com todas as conquistas, com todos os conhecimentos, todos os lugares que ele já viajou, jogou, e vestiu a camisa de Vasco, um grande brasileiro, mundial também. Ele mantinha, né, na sua humildade. Às vezes, olha, você jogou eu, na minha inocência, né, mais novo, você jogou com o Romário, né? Porque eu sou mais novo, não sou da época de 88, é só a camisa de 88, eu tô vendo? Isso. Homenagem. A camisa marcante. Claro. Depois a gente vai pesquisando. Primeira camisa que eu fiz o programa com ele. É a de 88, tem a de 87 também, que depois eu vou pesquisando, você fica mais velho, você vai procurando, né? E aí eu fui levantando esses dados, falei, pô, meu pai jogou com o Romário, jogou com o Roberto Dinamite, o maior ídolo do Vasco. Sem dúvida. Né? E era o amigo dele, pessoal, o Roberto. E o Roberto citava, que foi um dos maiores meio-campos que ele jogou perto. O Roberto trouxe o nosso programa com a gente uma vez, que o Giovanni, quando eu falei com ele do Espírito Santo, ele falou assim: você é da terra do Giovanni foi um dos maiores meio-campistas que eu joguei do lado. O Roberto se frisava sempre. O Roberto, o Romário, quando a gente está junto, às vezes o Bebeto, né? E aí, assim, nos últimos anos, eu queria citar,
muito com aquelas eventos, né, com a turma de 80, né, vocês vêm acompanhando no Instagram, e assim, eu ia junto com ele, né, ele não conseguia viajar mais sozinho, mas foi um privilégio para mim, eu descobri histórias, amizades, que aquele elenco, aquela turma, o carinho que tinha com ele é inigualável. Ali eu vi meu pai realmente, assim, chanceler, meu pai realmente foi um ídolo do Vasco. Não só como futebol, mas também principalmente como pessoa. Todo mundo gostava dele. Não tenha dúvida. Assim, cada um tem as suas desavenças, né? Cada um tem os seus... Ninguém é perfeito, nós somos seres humanos. Mas assim, não só dentro do Vasco, qualquer geração da época que ele jogou do Vasco, né? Da geração ali antiga, que ele chegou de 80, até a geração de 90, né? Que também preparou um caminho bom ali de conquista pro Vasco. E assim todos, né? Mazinho, assim, Dunga, Tita, Romário, Odonato, Paulo Roberto, manda mensagem todo dia para ele. A Cássio estava aqui com a gente. O Valber também não jogou, mas jogava contra, né? Viu também. Sim, estava com essa turma, todo mundo junto, Carlos Germano. Sim, são inúmeros, Sorato, o Bismarck falou com meu pai sexta-feira, algum jogo do Vasco, quase chorando no telefone, falando que ele era... Assim, eu me surpreende, né, esse carinho que os caras têm. Então, é a humildade que ele trazia pra gente, a gente não tinha às vezes tanta noção quanto isso. Dezinho, Andrei, vou dar um abraço em vocês aqui, em nome do programa Voz do Vascaíno, em nome do programa Papo Reto dos Maltinos, tá? Se sinta abraçado por nós. E nosso programa está à disposição de vocês. Se vocês quiserem participar, falar sobre o seu pai, fazer uma homenagem ao seu pai, vocês contem com o nosso programa, com o nosso canal, a Voz do Vascaíno, Papo Reto dos Maltinos. Sinta-se abraçado por vocês. E nós queremos agradecer a vocês, né, pelo pai de vocês. Agradecer pelo privilégio de ter tido o Giovanni como um dos maiores jogadores do Clube Regatas Vasco da Gama. Um abraço, sinta-se abraçado por nós. Obrigado, abraço.